Fala galerinha, beleza? Vamos fazer um recap hoje do mini índice, tá? O mercado com uma configuração bastante importante no preço, certo? Uma movimentação de 3 puxadas que levou até o início do padrão e depois retornou, onde eu fiz a minha primeira operação, o mercado me tirou abaixo da barra 12 da primeira movimentação de hoje e depois o mercado entregou ali quando entrou em uma movimentação mais ampla, em uma tendência de baixa e o modo sempre posicionado. Então fica ligado no vídeo que eu vou te mostrar exatamente os exemplos de como você entender exatamente esse tipo de configuração e qual foi exatamente o motivo para acreditar numa nova operação e buscar um preço com uma probabilidade melhor e um bom direcionamento, certo? Então vamos estudar Price Action. Se você não me segue aqui nesse canal, começa a seguir, curte e ativa as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser alertado sobre esse vídeo, beleza? Vamos lá para o gráfico sem enrolação. Então, galera, o mini índice hoje, dentro de um contexto, né, de movimentação, ele está trabalhando dentro desse movimento corretivo durante a sua abertura, depois de criar essa movimentação aqui de alta, certo? O mercado entrou dentro de uma grande lateralidade, essa amplitude de lateralidade que o mercado vinha trabalhando e tentou renovar máxima com a máxima da barra e o fechamento do pregão anterior, certo? E hoje o mercado abre num gap de baixa, certo? Tentando superar essas mínimas de primeiro momento e fazendo um teste aqui na máxima dessa lateralidade que o pregão deixou no pregão anterior, certo? E aí criou uma grande barra lateral. Uma dica sobre esse tipo de movimentação de abertura é que sempre nas primeiras barras o mercado deixa a máxima e a mínima do dia. Geralmente vai ser a máxima da primeira barra ou das primeiras barras, como deixou aqui a máxima da barra 3 e a mínima da primeira barra. Por isso o mercado cria uma lateralidade dentro desse nível. Então isso já é um alerta para você ficar ciente aí. Dentro desse magneto, o mercado trabalha com essas duas extremidades. Claro, o contexto ele vai contar dentro desse configuração de preço, mas você tem como referência exatamente esses dois magnetos dentro do preço. As primeiras barras ela cria exatamente a máxima e a mínima do dia. O mercado ele fez uma movimentação de 3 puxadas, tá? Durante a sua abertura. Aqui dentro do preço eu enxerguei exatamente esse impulso e uma movimentação de 3 puxadas no gráfico, certo? Estava buscando uma amplitude maior, onde estava o erro dessa operação. Al Brooks já diz, toda vez que o mercado cria uma movimentação de 3 puxadas, o início desse padrão sempre vai ser o primeiro nível que o mercado ele vem buscar para fazer uma movimentação direcional. Caso o mercado venha superar essa movimentação, você tem uma projeção de preço da altura daquela movimentação, ou seja, do padrão do movimento de 3 puxadas. Mas isso é quando você tem um contexto favorável. Uma das coisas que foi a falha dessa operação, realizei a compra aqui na barra 11, tá? E o stop exatamente abaixo aqui da barra 12 após o mercado ir a favor dessa movimentação. Por que eu encurtei o stop daqui da barra 9 para a barra 12? Porque isso era uma lateralidade. Se o mercado retornasse como foi que ele fez, você estaria fora com um risco menor, porém com a configuração que você já poderia estar almejando ali no preço. O mercado estava falhando dentro de uma lateralidade, então era comum o mercado falhar exatamente na máxima da lateralidade, como ele estava também falhando na mínima. Então você tinha uma configuração de uma lateralidade, logo uma probabilidade menor. Quando o mercado tirou e fez essa movimentação aqui de um impulso forte rompendo exatamente essa lateralidade, você tinha exatamente um rompimento. A barra 12 foi um tipo de rompimento e correção desse preço. Logo, você queria exatamente enxergar o mercado fazer um pullback. Isso aqui é um tipo de pullback, também armadilhando os compradores nessa barra 19. E logo abaixo dela seria um movimento aí de armadilha dos compradores e também um modo de
tendência de baixa, um modo sempre posicionado. Logo, as contagens de barras era válida, pois o mercado aqui ele já estava em uma tendência de baixa e não mais em uma lateralidade, visto que ele já superou e fez o teste aqui dessa lateralidade na mínima, ou seja, aquela mínima que foi superada se tornou uma resistência, isso aí é de praxe, certo? Agora, o que você tem que analisar é no preço exatamente esse tipo de movimentação. E quando o mercado entrou nesse modo sempre vendido, né, o Wise Long, exatamente essa configuração, você teria a projeção dessa lateralidade para buscar como referência, e foi exatamente essa operação no mini índice que devolveu tanto aquele pequeno stop no preço, como também duas vezes essa movimentação de movimento projetado, ou seja, um risco, retorno com duas vezes de retorno daquela operação. Quem manteve a operação e gerenciou, eu não estava confortável para estar mais posicionado, mas teve novamente uma configuração de 3 puxada, uma bandeira aqui de continuidade, e o mercado ativou uma L3, você tinha um risco retorno mais favorável e buscou uma grande amplitude no mercado, certo? Então, é você entender exatamente a leitura do preço. Se o mercado ele tem uma probabilidade menor de dar continuidade a uma movimentação mais ampla, como foi o início dessa primeira operação, você simplesmente tem magnetos, tem áreas de preço que você pode encurtar aquele risco e não estar contra aquele tipo de movimento, e você não ficar apostando exatamente que o mercado vai agora. Porque fala apostar? Porque você está tentando adivinhar o mercado. E você não precisa adivinhar, você precisa segui-lo, que foi exatamente a segunda operação, visto que o mercado já estava em outro cenário, o mercado agora estava em tendência, eu não estava mais buscando operações mais curtas, estava buscando operações de swing, duas vezes aquele risco, e você tinha uma movimentação com a probabilidade maior. A probabilidade aqui de o mercado reverter era de 40% ou menos, certo? Visto que eu estava contra uma lateralidade, visto que eu estava contra uma movimentação, e o mercado ainda andou porque eu estava comprando exatamente próximo a uma mínima. Aqui você tinha uma probabilidade já de 60% ou mais, porque o mercado agora ele estava em uma tendência, então a probabilidade do mercado antes de subir aqui, pegar um retorno ou mesmo uma continuidade daquela mínima, era mais favorável do que ele retornar e voltar para aquela máxima, visto que ele já tinha uma armadilha dos compradores aqui na barra 19. Beleza, galera? Então fica atento às leituras do preço, tenta seguir e não tenta adivinhar exatamente onde o mercado ele está indo, porque você tem que seguir aquela massa dominante do preço. Beleza? Começa a me seguir, curte esse vídeo e ativa as notificações se você gosta de análise de price action.